Olá pessoal, hoje a nossa aula vai ser de sistema de equação do primeiro grau. Nós vamos ver dois métodos para resolver esse sistema, o método da adição e o método da substituição. Bem, eu tenho aqui 4 exemplos de sistema. O primeiro exemplo eu vou fazer pelo método da substituição e depois eu vou mostrar a vocês como é que faz pelo método da adição. Bem, como a gente vai fazer o método da substituição? O método da substituição, você vai escolher, a primeira ou a segunda equação e vai colocar uma letra em evidência, ou seja, vai passar, o x ou o y para o outro lado, tá? E depois, o que você achar de resposta para o x ou para o y, você vai substituir na segunda equação. Se você fizer colocar a letra em evidência na segunda equação, você vai ter que jogar essa substituição na primeira, ok? Então, eu vou pegar aqui a primeira equação e vou jogar o 2y para o outro lado, ou seja, eu vou colocar o x em evidência. Então, x vai ser igual a 6 menos 2y, Positivo passa para o outro lado, vira negativo. Agora, eu estou dizendo que x é igual a 6 menos 2y. Então, na segunda equação, aonde tiver o x, nós vamos tirar esse x e vamos colocar esse 6 menos 2y. Olha como é que vai ficar. 6 menos 2y, que é o valor do x agora, que a gente encontrou na primeira equação, menos y é igual a 2. O que nós temos agora aqui? Uma equação com uma incógnita só, ou seja, uma equação onde a gente vai conseguir achar o valor do y. Menos 2y com menos y, eu vou somar e vou manter o sinal, vai dar menos 3y. O 6 passou para o outro lado negativo, então ficou 2 menos 6. Menos 3y é igual a menos 4. Dois lados negativos, nós vamos multiplicar por menos 1 e vamos achar o valor do y. Então, ficou tudo positivo, Passei 3 para o outro lado dividindo, e y ficou 4/3. Ou seja, o y agora é uma fração. Agora, você vai poder escolher qualquer equação, ou a primeira ou a segunda, para substituir o valor de y e aí encontrar o valor de x. Eu vou escolher a segunda equação, tá? E vou substituir aqui no lugar do y a fração que encontrei. Então, x menos 4/3 é igual a 2. Bem, como nós temos uma fração aqui, nós vamos ter que tirar o MMC. No caso, o MMC vai ser de 1/3, que o resultado é 3. E agora a gente vai resolver, 3 vezes x, 3x, 1 vezes menos 4, menos 4, e 3 vezes 2, 6. Vamos passar o menos 4 para o outro lado, trocando de sinal. 3x é igual ao somatório, de 6 mais 4. 3x é igual a 10, passando 3 para o outro lado, dividindo. A gente encontrou o valor de x, 10/3. Então, tá aí a resposta, do x e do y. Se você pegar, o valor do x e o valor do y e substituir nessa primeira equação aqui ou na segunda, você vai encontrar o resultado. Se você substituir na primeira equação, você vai achar o resultado 6. E se você substituir aqui nessa segunda equação, você vai achar o resultado 2. Bem, essa aqui é o método da substituição. Muita gente não gosta de fazer o método da substituição porque dá muito trabalho. E aí, o aluno ele gosta muito do método da adição. No caso desse sistema aqui, do jeito que está, as equações, não dá para utilizar o método da adição, Porque o que é o método da adição? É a soma das duas equações. Mas a gente pode rearrumar esse sistema de modo que ela possa se tornar um modo que dê para fazer o método da adição. Eu vou mostrar para vocês, então, agora, esse sistema, como nós faríamos com o método da adição. Então, vamos lá, gente. Eu coloquei aqui, o sistema com as duas equações. Eu disse que o método da adição é você somar, as duas equações.
E na hora que a gente soma, né, essas duas equações, uma letra ela vai ter que sumir, ou seja, ela vai ter que ser eliminada, tá? O somatório tem que dar zero de uma das duas letras para você ficar com uma letra só e achar o resultado dessa letra. Do jeito que tá aqui, se a gente somar, né, x mais x vai dar 2x. 2y menos y vai dar y. Do jeito que está aqui, não tem como a gente nem eliminar o x, nem eliminar o y. Mas tem um modo que dá para você fazer pelo método da adição, transformando uma dessas duas equações. No caso, a gente vai transformar o valor do y. Por quê? Porque o y na primeira equação ele é positivo, na segunda equação ele é negativo. Então, se eu pegar a segunda equação e multiplicar ela toda por 2, né? 2 vezes x, 2 vezes menos y, 2 vezes 2, esse y ele vai se tornar um menos 2y, que é o que a gente quer, para poder cortar com esse mais 2y. E aí a gente só vai ter o valor de x. Então agora eu vou multiplicar a segunda equação por 2, ou seja, toda ela por 2. No caso desse sistema aqui, a gente só multiplicou, né, uma equação só. Mas vai ter caso que você vai ter que multiplicar tanto a primeira como a segunda para você encontrar um modo para que uma das letras seja anulada. Então, como é que vai ficar aqui? Eu vou somar, né? 1x mais 2x, 3x. E mais 2y com menos 2y vai dar zero. Então, a gente vai, cortar e vai sumir o y. E 6 mais 4 vai dar 10. Então, x é igual a 10 sobre 3. Que foi exatamente o valor que a gente achou aqui, tá, gente? Agora, o que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez aqui, nesse caso da substituição. Você vai escolher ou a primeira ou a segunda e vai substituir o valor de x para, então, encontrar o valor de y agora, tá? Eu vou escolher a segunda equação, que é uma equação mais simples, né? Onde o x não tem nenhum número multiplicando. Então, ficou, né, 10 terços menos y igual a 2. Eu vou ter que tirar um MMC dessa equação, né, que é o MMC entre 1 e 3, e o resultado é 3, e vamos achar o valor de y. Multiplicando, né, 1 vezes 10, 10, 3 vezes menos y, menos 3y, e 3 vezes 2, 6. Agora eu vou jogar o 10 para o outro lado e encontrar o valor de y. Jogando o 10 para o outro lado, ele ficou negativo. Fazendo a subtração aqui, né, a gente tem os dois lados negativos. Multiplicando por menos 1, né, vai ficar os dois lados positivos. Passando o 3 para o outro lado na forma de fração, achamos y igual a 4 terços, que foi o valor do y que a gente encontrou aqui. Então, se o aluno gosta de fazer um método de adição, ele vai ter que encontrar uma forma, né, de manusear, né, essas equações de modo que ele anule uma das letras. Vai ter equação que já vai dar para fazer o método de adição direto. E vai ter equação que não tem como fazer. Você vai ter que mexer na primeira e até, às vezes, nas duas. Agora, nós vamos para o segundo sistema, né, onde eu vou também utilizar o método da substituição. Bem, entre a primeira e a segunda equação, eu vou escolher a primeira, tá? E vou colocar o x em evidência, ou seja, eu vou passar esse menos y para o outro lado, que é mais fácil, porque aí o x já está positivo e o y também vai ficar positivo. E aí eu vou substituir na segunda equação. Quando eu passei o menos y para o outro lado, né, ficou 0 mais y, ou seja, x é igual a y. Bem, muito fácil, né? Agora é só substituir na segunda equação, aonde tiver o x, eu vou trocar por y. Então, ficou 2y mais 3y é igual a 5. E agora eu vou somar o y e encontrar ele, o valor dele. Somando deu 5y, passando 5 para o outro lado, 5 sobre 5 é igual a 1. Então, a gente encontrou o valor de y igual a 1.
Agora eu vou substituir lá na primeira equação o valor de y para encontrar o valor de x. Como aqui já está, né, x é igual a y, eu vou substituir aqui. Então, ficou x igual a 1, porque x é igual a y, né? E como y é 1, o x vai ser 1, tá? Teria como fazer esse sistema no método da adição? Sim. Né? A gente tem um y positivo e um y negativo, ou seja, se eu multiplicar essa primeira equação aqui por 3, né? Vai ficar 3x menos 3y, né? Igual a 0, e aí daria para cortar o valor de y. E somar o x e encontrar o valor de x para depois encontrar o valor de y. No nosso terceiro sistema, a gente vê aqui, né, que dá para fazer diretamente pelo método da adição, onde o y na primeira equação é menos y e na segunda é mais y. Dá para cortar diretamente aqui. Então, a gente vai fazer a letra C pelo método da adição. Ou seja, nós vamos somar as duas equações. Então, 3x mais 1x vai dar 4x. Menos y com mais y vai dar 0, então a gente vai cortar. E 10 mais 18 vai dar 28. Sendo assim, a gente achou o valor de x igual a 7. Agora, nós vamos substituir esse valor de x igual a 7 ou na primeira ou na segunda equação. Eu vou escolher a segunda equação para substituir o x por 7, tá? Porque aqui ele é mais fácil porque não tem nenhum número multiplicando. Mas você também poderia substituir na segunda equação, que você vai achar o mesmo resultado de y. Então, substituindo por 7, né? Passando ele para o outro lado, trocando de sinal, diminuindo, y é igual a 11. Então, a gente encontrou para x o valor de 7, para y o valor de 11. Se você substituir aqui, ó, 7 mais 11 vai dar 18. E se você substituir aqui, vai dar o resultado 10. O nosso último sistema, eu vou fazer pelo método da adição novamente. Bem, a gente verifica aqui, né, que esse aqui é totalmente diferente do C. O C já deu para cortar, né, o Y no caso, né, que um era positivo e o outro era negativo. Aqui a gente não tem. A gente tem o X positivo e o Y positivo. Como é que eu vou somar e cortar? Do jeito que tá aqui, não dá para fazer. Mas lembra que eu falei que dá para a gente multiplicar, né, uma equação ou duas, de modo que eu vou ter uma letra que vai dar para a gente eliminar. No caso aqui, né, se eu multiplicar por menos 1, né, ou seja, botar a primeira equação ou a segunda equação negativa também não vai adiantar. Por quê? Porque eu não tenho o número multiplicando igual. Então, aqui eu tenho 2x, aqui eu tenho 3x, não tem como cortar, né? E aqui é 5 e aqui é 2. Então, eu vou ter que achar um número em comum, né? Para transformar, né? Ou x ou y num número em comum para a gente poder cortar. No caso, eu vou escolher para cortar a letra x. E o número em comum entre 2 e 3 é o número 6. Eu vou ter que achar qual é o número que eu multiplico a primeira equação para x ficar 6 e que número que eu multiplico a segunda equação para x ficar 6. O número vai ser 3 na primeira equação, né? Porque 3 vezes 2, 6. E na segunda vai ser 2, porque 2 vezes 3, 6. Muito bem. Porém, as duas ainda vão continuar positivas. Então, eu vou escolher a primeira equação, que eu vou multiplicar por 3, eu não vou multiplicar por mais 3. Eu vou multiplicar por menos 3, porque aí o x vai ficar negativo. E a segunda eu vou multiplicar por mais 2, porque eu quero a segunda positiva. Então, multiplicando menos 3 a primeira equação, vai ficar menos 6x menos 15y é igual a menos 48. Tudo ficou negativo, né? E todos os números foram multiplicados por 3. A segunda equação eu multipliquei por 2, positivo, então tudo ficou positivo multiplicado por 2. Então, ficou 6x positivo, 4y igual a 4. Agora, quando a gente for somar, o que vai acontecer com x? Ele vai ser eliminado, ou seja, nós vamos conseguir cortar
o valor de x, e aí a gente vai ficar só com o valor de y. Menos 15y com mais 4y vai dar menos 11, né? Y. E menos 48 com mais 4 vai dar menos 44. Multiplicando por menos 1, né? Vai ficar 11y é igual a 44. Y é igual a 44 sobre 11, y é igual a 4. Então, a gente encontrou o valor de y igual a 4. Agora, eu vou escolher ou a primeira ou a segunda equação, tá? Do sistema inicial e vou substituir o y agora no valor de 4. Eu vou escolher a segunda equação para substituir aqui por 4. Então, substituindo aqui, né, 3x mais 2y igual a 2, vai ficar 3x mais 2 vezes 4, igual a 2, 3x mais 8, né, igual a 2. Vou jogar o 8 para o outro lado, trocando de sinal, e agora vou encontrar o valor de x. Então, encontramos o valor de y, né, o valor de menos 2, tá? Então, se a gente substituir, né, o y igual a 4 e o x igual a menos 2, tanto na primeira como na segunda, a gente vai achar o resultado que está depois do sinal de igual. Bem, então essa foi a nossa aula de sistema de equação do primeiro grau. Espero que vocês tenham gostado, tirado as suas dúvidas sobre o método da adição e da substituição. Caso continue com alguma dúvida, pode deixar um comentário, né, que eu respondo com o maior prazer. Quem gostou pode curtir, quem quiser se inscrever no meu canal para receber mais matérias sobre matemática básica, eu agradeço. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.